Bom dia a todos os meus amigos e meus irmãos, encarnados e desencarnados. Estamos reunidos em nome de Jesus, na casa de sua serva Maria Madalena, para o nosso trabalho no dia de hoje, dedicado aos nossos irmãos que estão desencarnados pela pandemia do coronavírus. É claro que o trabalhador estando na casa, a equipe socorrista aproveita para alguns tipos de trabalho de assistência aos necessitados, né? Aos doentes, aos tristes, aflitos, aos solitários, a todos aqueles, todos são necessitados, né? Mas há necessitados e necessitados. Alguns são mais necessitados do que outros, uns são mais conformados, mais resignados, e isso diminui, às vezes, né? A duração das suas provas, alivia os seus sofrimentos, porque quanto mais a gente resiste contra, quando a gente faz a resistência, a tendência é piorar a nossa situação. As boas-vindas aos nossos irmãos do outro lado. Hoje eu tenho uma mensagem que eu estava querendo trazer aqui, uma reflexão sobre a mensagem do André Luiz. E o André Luiz, as mensagens dele são um pouco mais longas e também uma linguagem um pouco mais severa. Emmanuel é mais light, né? E eu já estava com isso aqui há muito tempo reservado para trazer. Foi adiado e hoje a gente tem que aproveitar o tempo. Que a paz de Deus esteja nos nossos corações, que as forças divinas de amor e bondade penetrem as nossas mentes, domine os nossos pensamentos, esclareça as nossas palavras. Que sejamos sempre o amparo daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, estamos protegidos por Jesus, e os seus mensageiros estão sempre conosco. Vamos entrar logo com a canção Amor, a prece de São Francisco, depois a prece de Cáritas, que é geral para todos os necessitados, Pai Nosso e Ave Maria, né, que é a oração que habitualmente não se deixa de fazer, e depois a pequena prece para... Na próxima tem uma outra prece aqui, eu vou fazer uma adaptação para a gente mudar também um pouquinho a prece que é feita pelos nossos irmãos que estão desencarnando em grande escala. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem,
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força. Ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, mas ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não nos deixeis cair sob os reclamos da nossa interioridade e livra-nos do mal que ainda está em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus todos nós, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Agora vamos fazer a prece. Todo o decorrer do trabalho, desde a abertura até o encerramento, são vibrações de amparo e alívio, fortalecimento, esclarecimento, resignação para os nossos irmãos que estão desencarnando pela pandemia do coronavírus e também para suas famílias, amparo espiritual para suas famílias. Mas essa prece é diretamente endereçada aos seus corações. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes das moradas dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo sincero de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que é por seus esforços que podem eles encurtar a duração das suas provas. Que Deus, na sua infinita bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. E que possam as nossas palavras, repassadas de benevolência e compaixão, suavizar-lhe as penas, mostrando-lhes que ficaram na terra as pessoas que deles não se esquecem e que lhes desejam superação, paz e muito progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Agora nós vamos passar a nosso ponto de reflexão para o dia de hoje, que é baseado no item 11. É sobre item 11,
capítulo 11, item 10, que fala sobre o amor, né? O amar o próximo como a si mesmo é o título do capítulo. E na hora do Evangelho no Lar seria interessante, né, a gente retomar esses trechos, né? O item 10 é um item bem um pouco longo, são 2 folhas, e relermos e meditarmos em cima dessas reflexões que eu trago de André Luiz para a noite de hoje. A folha ressequida que cai, anônima do pedículo em que nasceu, é bem o símbolo do poder oculto de Deus na natureza. Poder é força, amor e vida. Quem a recolheu? O sol? Não. O vento? Não. O homem? Não. A folha desceu por si mesma, segundo os ditames esclarecidos pelas leis gerais do universo, para o seio fecundo da terra, que a transformará em novo elemento da incessante renovação. É aquilo exatamente que acontece com a folha, exatamente aquilo que acontece com o homem. Assim também se movem as criaturas e os destinos. A folha cai, o mundo caminha, o homem evolve. E brilha o sol naturalmente, mantendo a família planetária nos domínios, mantendo a família planetária nos domínios da casa cósmica. A casa cósmica, né, é todo o universo. O nosso planeta é uma parte dessa perfeição que é o universo criado por Deus. Então, é a casa cósmica, é a nossa morada. E nós nos expressamos como espíritos imortais, encaminhada para a evolução do alfa ao ômega, do átomo ao anjo. Avança o vento sem esforço, nutrindo a euforia das plantas. Em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência, né? O homem constrói o seu próprio destino. Daí não existe fatalidade, não existe aquela impressão de que matou pela espada, vai morrer pela espada. Ele pode matar pela espada e receber aquele que ele matou como um filho para aprender a amar e aprender a perdoar. Saber não é tudo. Aliás, tem até um livro e tem alguns comentários sobre isso. Né? Saber é importante, mas o amar é uma coisa mais ou menos assim, né? O saber é tudo, mas o amor é maior do que o saber. Saber não é tudo, só o amor consegue totalizar a glória da vida. Somente o amor dá conta de todas desse todo envolvimento, né? De energias, de transformações, de recapitulações de vidas que nós viemos fazendo através das existências. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Mesmo que não se diga, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Então, trabalhar sem repouso, servir sem descanso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. Lembre-se que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. No futuro, haverá um amplo local para a nossa esperança, porque Jesus prometeu. Busque ouvir a mensagem do amor, aonde você passe. Busque sempre perceber o amor em todas as situações por onde você passe.
Estude amando. Atenda ao semelhante, amando com alegria e com agradecimento. Agradecimento por minha conta. Satisfará em tudo a você mesmo, amando sempre, sublinhei. Na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências, vivências. Que a eterna sabedoria, ainda por amor, sublinhei, traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. Isto porque o amor é Deus em tudo. Viva assim, amando-a, para entendê-la. Para entender a vida é preciso amar. Né? A gente só aprende a amar amando. Se a gente não buscar o amor, a gente não vai aprender a amar. Amar e compreender. Compreender e viver abundantemente. Porque só aquele que ama vive em abundância, não tem necessidade de nada. Ele está pleno, né? Quem ama está pleno. Mesmo que ele não seja correspondido. Se ele já tem a capacidade de amar, mesmo que ele não seja correspondido, ele já está planificado. Ele já se basta. O outro é uma outra conversa. Só compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma verdade só. A vida. Viver e amar são ângulos de uma verdade só. No entanto, viver sem amar é respirar sem trabalho digno. Querer com exclusivismo entotecente, que entontece, é contemplar situações e circunstâncias com apriorismos que geram a enfermidade e a morte. Quer dizer, se não compreender as coisas e ficar achando coisas onde não existe, a gente, às vezes, encontra dificuldades no caminho, encontra doenças, encontra pessoas que a gente só vê o mal nas pessoas, não vê o lado luz, porque todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Se a gente procura nas pessoas o lado escuro, a gente vai se associar a esse lado escuro, vai sintonizar, né? Vai fazer uma imantação com essa pessoa. Se a gente procura o lado bom que toda pessoa tem, até o mais desgraçado dos homens tem alguma coisa de bom com ele. Então, se nós procurarmos ver sempre o bom no outro, como a gente faz com as pessoas amigas, a gente vê nas pessoas que a gente ama, qualidades que às vezes as pessoas nem têm tão intensa, mas a gente acha que são as pessoas melhores do mundo. Então, procurar o lado luz. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Sublinhei. Só vive realmente quem ama. Só ama efetivamente quem age para o bem de todos. Para quem sai da circunferência do seu eu, do seu umbigo, a minha família, os meus, as minhas coisas, né? O egoísmo, e conjuga, né, o verbo no plural. Tudo é o nós, tudo somos nós. Nós não podemos sair desse elo que nos prende uns aos outros umbilicalmente. Só age sem dúvida para o bem de todos quem compreende o que é o amor, que o amor é a base da própria vida. Né? A vida sem amor não vale a pena. Qualquer amor que a gente procura, porque o amor que a gente ainda conhece ainda é um amor imperfeito, né? Um amor ainda de domínio, de tirano, de ciúme, de inveja. Né? A pessoa gosta, mas inveja. A pessoa gosta, mas implica. Investe, mas não perdoa. Investe, mas não comunga. Não procura entender, né, os questionamentos de consciência do outro. Fora dessa verdade, é também movimento e ação. Olha, mas movimento e ação de sombra, que tornará facilmente a luz em ciclos determinados, de choro, provações e martírio. Quer dizer, aquele que só enxerga a sombra
Um dia ele vai descobrir a luz, agora vai descobrir a luz através do martírio e do sofrimento e da dor. A dor, a irmã dor, como fala Francisco de Assis, é a amiga que desperta todos aqueles que estão adormecidos. Nada de novo, sempre a lei que funciona compassiva, mas inexorável, restituindo a cada sementeira a colheita certa. Diz o ditado popular que quem semeia vento colhe tempestades, né? Então, a gente pode hoje, no aqui e agora, construir o nosso amanhã. Mesmo que a gente tenha trazido na nossa programação encarnatória um determinado sofrimento, uma determinada doença, um determinado encontro com alguém que nos vai sofrer, dependendo da nossa trajetória até a chegada daquele momento, daquele reencontro, aquilo pode ser modificado, pode ser adiado, pode ser postergado, pode ser cancelado. Isso é uma certeza que eu tenho através de encontro de algumas leituras, de alguns estudos. Então, a sementeira é livre, mas a colheita é certa. Comande a embarcação do seu destino e não distribua a outrem os erros, não atribua a outrem os erros que as suas mãos venham a cometer. Não entregue o controle remoto da sua vida a ninguém. A sua felicidade, o seu bem-estar, a sua paz de consciência não pode depender do outro. Você depende de você. Você também só pode ajudar o outro até um certo ponto. Você não pode interferir excessivamente, às vezes até mesmo no sofrimento do outro. É para você não tirar a cruz que é do outro para carregar, para botar no seu ombro. Então, a gente precisa ter muito discernimento para trabalhar e para agir. De você mesmo depende a própria viagem, está vendo? Depende de nós. Nós vamos fazer uma viagem, vamos botar na nossa sacola peso que a gente não vai necessitar, não vai usar. Quando a gente vai para um determinado lugar, a gente leva exatamente o mínimo que a gente precisa, né? Só as precauções, a gente vai para um lugar que já está verão, a gente sempre leva um casaquinho de prevenção, mas você não vai levar uma porção de roupa de frio. Então, se a sua bagagem é pesada, é porque você não sabe escolher o seu caminho, o que você vai carregar na sua viagem. Instrua a você, sem procurar encobrir ante a própria consciência as faltas que lhe arrojam a alma, ao desencanto e ao agravo das próprias necessidades do espírito. Nós podemos, através das nossas ambições desmedidas e desnecessárias, de coisas que nos são desnecessárias, nós podemos tranquilamente dispensar motivos de sofrimento para nós. Por isso que nós construímos o nosso caminho de viagem. Ainda que a noite lhe envolva os passos, alente no hino do ser o dia eterno da fé. Não se confie ao sabor da invigilância, para que a invigilância não lhe arraste a existência ao sabor do sofrimento. Nós não temos que baixar a cabeça e dizer, isto é o meu karma, eu tenho que viver. Nós não sabemos. Então, é preciso, aquele que se afoga, que está no Evangelho, é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Claro, alguém que está próximo, botar alguma coisa ao seu alcance para que ele não se afogue, também faz parte da caridade. Não interessa para nós se ele está passando por aquela prova, porque talvez ele tivesse que morrer afogado. Pode ser que no último momento ele tenha algum pensamento bom e Deus, na sua infinita misericórdia, coloque na sua frente, no seu caminho, alguém que possa lhe esticar uma vara, uma corda, para que ele se salve. Não interessa para nós essas coisas das pessoas, que às vezes acontecem em determinadas situações, a pessoa diz, a pessoa estava
no roteiro dele encarnatório isso. Nós não sabemos, nós não temos que tecer esse tipo de comentário. Lembramos, pois, que Deus nos criou para acrescentar-lhe grandeza. Ele criou um mundo perfeito, belíssimo, cheio de coisas boas, cheio de coisas belas, e a gente sempre diz, a Terra é um vale de lágrimas. A Terra não é só um vale de lágrimas, a Terra é a nossa escola, né? Nós vamos melhor cultivando a treva. Então, não vamos olhar somente o que o mundo tem de dificuldade, né? Tem uma porção de coisas boas, bonitas, que a gente anda esquecida. Agora a gente está tendo uma oportunidade de retomar algumas coisas, de rever algumas coisas. As pessoas que tiveram a oportunidade de sair das cidades grandes e foram para o interior, estão tendo experiências lindas, estão revendo coisas belas, retomando coisas belas, convivência, relacionamento, descobrindo coisas que na correria da vida moderna a pessoa passa despercebida. Enganaremos a forma, jamais enganaremos a vida que palpita, apesar de nós, triunfa frente em nós mesmos, triunfante em nós mesmos. A vida, ela vive e ela caminha em nós mesmos, mesmo que a gente fique parado, mesmo que a gente fique indolente, a vida continua. E se a gente não quiser caminhar com ela, ela vai nos atropelar e vai em frente. Aprende a buscar aquilo de que você carece, de que você precisa no próprio aperfeiçoamento, antes que alguém lhe ensine a preço de aflição. Né? Antes que alguém seja colocado no seu caminho como motivo de despertar, né, para uma verdade pela dor e pelo sofrimento. Busque o roteiro exato antes que outros lhe ofereçam, no dia da sua perturbação, para guias de sua dor. Força é poder, ideia é força, mas só o amor condiciona o poder para a vitória da luz. Sublinhei. Força é poder, ideia é força, mas só o amor condiciona o poder para a vitória da luz, que será vitoriosa, não importa o quanto isso vai demorar. Ame e caminhe. Caminhe e vença. Anote hoje os seus movimentos no ritmo do trabalho e da oração. E o amanhã surgirá um brilho sempre novo. Viu? Construímos o nosso trajeto, a nossa caminhada, a maneira de trabalhando e servindo e orando e vigiando, para que a gente não cometa, no dia de amanhã, o mesmo erro que cometemos no dia de hoje. Tem uma pedrazinha no nosso caminho, que a gente sempre tropeça nela, estejamos atentos para não tropeçar nela amanhã. Sorria para os lances mais difíceis da estrada e os panoramas próximos ou remotos, deixe a racião sorrindo a sua alma. Se você sorrir, né? Isso é natural. Se você sorrir, alguém vai sorrir de volta para você. Se você amarra o seu semblante, alguém vai amarrar o seu semblante para você, porque isso é uma coisa a lei do retorno. Né? A gente dá aquilo que recebe. Se a gente, de repente, dá e não recebe, aquilo de bom que a gente deu volta multiplicado para nós. E aquilo de ruim que nós também endereçamos aos outros também volta, porque ele vem arrastando toda a negatividade que está na psicosfera ambiente e volta para nós. Não pare senão para refazer o fôlego atormentado. Caminhar sempre, não parar. Mais além é a estrada do destino. Não escute o murmúrio das sombras, senão para socorrer as vítimas do mal. Não se aproxime do mal, a não ser para ajudar.
a fim de que os gemidos enganadores do nevoeiro não lhe anestesiem os impulsos de elevação. Aqui está embutido o princípio da oração e da vigilância, né? A gente se aproxima do mal para ajudar, mas a gente precisa ter cuidado para que o mal não nos contamine, não nos encante, não nos enleve, não nos engabele. A fraternidade ser-lhe-á o anjo sentinela entre os pântanos da amargura. Cante o poema da caridade, seja onde for, quando for e como for. E as criaturas irmãs, ainda mesmo quando algemadas ao crime, responder-lhe-ão com estribilhos de amor. Ninguém resiste ao amor, ninguém resiste ao perdão. Guarde a compaixão e a paz ser-lhe-á doce prêmio. Exemplifique a fé que lhe honra, a inteligência, e o mundo abençoar-lhe-á todas as palavras. Dê sempre ao mundo as pessoas o seu melhor, porque o melhor virá sempre ao seu encontro. Amanheça cada dia no serviço que lhe compete, e o dever retamente cumprido. Amanheça cada dia com agradecimento, mesmo que você vá para um trabalho que lhe desagrada, que não é aquele trabalho que você sonhou, que você anseia. Agradeça que você está trabalhando, porque muita gente estaria naquele momento querendo aquele trabalho que muitas vezes você amaldiçoa. Isso é uma coisa que eu sempre falei, trabalho, a gente sempre tem que agradecer. Antes de amparar a você mesmo, ampare aqueles que, desde muito, suspiram pela migalha do seu amparo. Quanta gente, às vezes, passa toda uma existência esperando um afago de alguém, né? Um abraço, um gesto de carinho. Antes do bem para nós, o bem necessário aos outros. Seja para você a justiça que observa e corrige. Não olhe o argueiro no olho do seu companheiro e preste atenção na trave que está no seu olho. Seja para o irmão de jornada, a bondade que ajude e absolve sempre. Sobretudo, guarde a certeza de que o amor se emoldura na humildade, que nunca fere. Você não pode amar, você não pode, né, ajudar se você tem prepotência, se você tem orgulho, se você tem excesso de egoísmo no seu coração. É preciso haver humildação, não a humildade de subserviência. Essa palavra humildade é um perigo, como outras palavras que as pessoas levam ao pé da letra e fazem interpretação equivocada até mesmo das próprias atitudes de Jesus. Coloque você em último lugar e a vida encarregar-se-á da sua própria defesa em qualquer parte. Ainda mesmo com sacrifício, sob chuvas de fel e gritos de calúnia, renda diariamente, sublinhei-o diariamente, seu culto ao amor. Acorde, abra sua janela, olhe para o céu, não importa se o sol brilha ou se está cinzento ou se está chovendo. Tudo que vem é bênção, tudo que vem é necessário, tudo que vem é útil, tudo está dentro de uma harmonia e de uma programação que nós desconhecemos, ainda está acima da nossa condição de entender, né? Diz que Deus escreve onde não existem linhas, então nós não conhecemos ainda aquilo que está escrito para nós. E o amor, na própria vida, brilhará em sua alma, convertendo-a em estrela para a sua glória sem fim. Esta é a mensagem que eu trago hoje para vocês, de André Luiz. Amar e servir seja o nosso lema, né? Nessa doutrina esclarecedora, que nos consola, que nos liberta,
que nos dá tantas oportunidades de saber para trabalhar e servir, para promover a paz dentro do nosso coração e a paz no nosso entorno, todos aqueles que nos acompanham na jornada terrestre. E mesmo aqueles que nos acompanham à distância, a gente sabe que a gente influencia, né? O bem influencia todas as pessoas, os ambientes, né? E o mal também influencia com a mesma força, mas conforme a mensagem de André Luiz, a luz um dia será vencedora, não importa quanto vai demorar, mas um dia a luz vai ser vencedora. E nós esperamos estar, né, nas colunas da frente para encontrar Jesus face a face, beijar os seus pés, como Maria Madalena, né, beijou seus pés. Nós queremos apenas ter a honra de beijar os pés de Jesus, não queremos nem levantar o olhar para a sua face, porque todos aqueles que viram a face de Jesus, Paulo cegou, né? E os outros baixaram a vista, porque não conseguiram, né? Mesmo o Espírito, mesmo não sendo Jesus, qualquer um espírito superior que se apresente diante de um médium, o médium tem que baixar de vista, porque o espírito, mesmo apagando a sua luz, ainda assim, ele ofusca o olhar daquele que ainda não tem a elevação necessária para encarar face a face um espírito iluminado. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que possamos ter força e coragem para enfrentar todas essas dificuldades que vêm pela frente e fazer muitas orações, muitas vibrações de amparo, consolo e soluções, que apareçam muitas soluções, muitas vacinas, muitos remédios, e muitas pessoas se mobilizem para se ajudarem mutuamente, para que a humanidade aprenda que nós temos que viver unidos ou morrermos como loucos juntos. Assim seja, graças a Deus. Giovana, muita gente mandando boa noite. Bom dia. Eles esquecem, tem que mandar bom dia para você. Não faz mal. Uma noite estrelada ou uma noite enluarada num lugar que não tem luz é a coisa mais linda desse mundo. Não é? E é um bom dia. Bom, fora os boas noites, eu não vou lendo porque está tudo igual. Então, a gente normalmente separa as coisas que estão mais diferentes, né? A Sônia está dizendo que está com saudade. Nem fale. Estou roxa, saudade. A Isabel Cristina Marzola manda boa noite para todos. Um beijo, né? para a Isabel, nossa amiga. Rejane também diz que está com saudades. E a Carla Kind diz certinho: bom dia, dona Giovana. Bom dia, filha. Deus te abençoe. E abençoe a tua mãe, a Sheila. Isso. Aí a gente tem um comentário aqui da Marzola que diz: concordo, Deus é misericórdia. É justiça, mas é mais misericórdia do que justiça, porque é pai. Exatamente. Se a gente faz uma comparação de um pai na terra, um bom pai, se a gente faz uma comparação de um pai na terra, né? Ele quer que o filho seja uma pessoa de bem. Então, tudo que o pai faz para corrigir as peraltices, né, do filho, seja ele criança, seja ele adolescente, ele está sempre pensando no melhor, né, para aquele filho no futuro seja uma pessoa melhor do que ele foi, né? Eu ouvi, estava lendo ontem no jornal uma frase assim, a pessoa dizendo: a minha mãe foi melhor do que a minha avó, e a gente, à medida que as gerações vão passando
e a gente faz análise de história de vida de pessoas, a gente sabe, a nossa vida é melhor do que a vida dos nossos pais foi. Sim, sim. A vida dos nossos pais já foi melhor do que a dos nossos avós. Sim. A vida dos nossos avós já foi melhor dos nossos bisavós que nós não conhecemos. Mas a gente pega a história dos povos, né, a migração dos povos que vieram para o Brasil, a gente vê como essa gente sofreu, né? E a gente hoje tem um certo conforto, tem uma certa facilidade por alguma coisa, embora haja muita injustiça, haja muita diferença, né? E a gente tem que lutar, a gente tem que vibrar, né, para que as pessoas que têm condição de mexer, né, nessa grande massa de causas, né, de sofrimentos, de diferenças que as pessoas estão dando tanto valor, né, a certas coisas. Essa pandemia é uma boa oportunidade para a gente repensar, né, nossas atitudes, a nossa forma de tratar as pessoas, de conviver com as pessoas, né, de serenar o nosso coração, a nossa mente, né, para que a gente seja um elo de vibração, de paz para esse mundo tão conturbado, né? Porque a paz tem que começar. Quando a gente muda, o mundo muda, né? A gente entra na doutrina espírita, sabe por que está aqui, de onde veio, para onde vai, que pode caminhar com mais serenidade, sem grandes sofrimentos. A gente sabe que há coisas que a gente pode adiar pela misericórdia, pela nossa maneira de ver a vida e de viver a vida, de servir e de viver com uma certa compreensão, compaixão com aqueles menos esclarecidos que nós, a gente sabe que a gente pode até, alguma coisa que a gente trouxe para dar conta nessa, a gente pode adiar para um futuro, quando a gente estiver melhor esclarecido, mais fortalecido. Né? Postergar, adiar. E a gente tem aí que lembrar que somos seres ainda reencarnantes, né? E nessa questão de reencarnantes, por que na época da Bisa era mais difícil do que na minha época? Porque a gente volta para o plano espiritual e quando retornamos a reencarnar na Terra, a gente já retorna um pouco mais adiantado. Muito embora seja pouco em alguns espíritos, ainda em compensação, assim, em algumas coisas, a pessoa já vem bastante esclarecido. Né? Exatamente. Porque a gente já vem repetindo o mesmo erro nas existências passadas, não são as nossas cicatrizes que estão no nosso psiquismo, está no nosso subconsciente, né? E a própria psicologia acadêmica fala sobre isso, né? As cicatrizes que a gente traz. Tem coisas que a gente vai levar muito tempo para esquecer, muitas encarnações para esquecer e para corrigir. Mas se a gente começar a aliviar agora aquela cicatriz, aquele queloide que a gente tem, a gente começar a desbastar, né, as nossas arestas agora, quando nós viermos, nós vamos ver um diamante polido. Muito melhores, né? O Manuel, ele traz aqui para a gente, porque você tinha falado ao sabor da invigilância e tal, e aí eu coloquei aqui uma enquete. Infelizmente, só o Manuel respondeu. Eu perguntei o que eles estavam entendendo, segundo o teu discurso, o que seria esse sabor, ao sabor da invigilância. E aí ele trouxe para a gente, Manuel Esteves Magalhães, né, que é o marido da Luzinete, nosso querido amigo. Ao sabor da invigilância, na nossa opinião, é quando se vive egoisticamente, só pensando nas próprias necessidades e no próprio bem-estar. Está muito bem colocado. E até quando você não tem consciência da sua própria responsabilidade diante da vida. Todos nós temos responsabilidade diante da vida que nós temos da conta. Né? Não tem a responsabilidade. Quem é pai de família, quem constitui família, tem a responsabilidade com a família. Nós temos uma responsabilidade direta com a família, nós temos uma responsabilidade com o país onde nós nos expressamos,
né, como cidadãos. Isso. Nós temos a obrigação de cumprir, não interessa. Eu tenho que trabalhar assim, não me interessa que o outro não faça. Eu tenho a gente falar de experiência própria não é uma coisa muito boa, não, mas eu tenho uma experiência. Eu trabalhei 18 anos numa empresa privada. Uma empresa privada, a gente não fica empregado numa empresa para sair por motivo econômico da empresa, que a empresa acabou fechando. Eu trabalhei 18 anos numa empresa privada, fui trabalhar numa estatal. Então, o que a gente vê, né, nessas empresas do governo, eu não me interessava, eu continuei trabalhando no meu mesmo estilo que eu trabalhava, e até porque a minha diretoria, que era muito unida, muito coesa, a gente tinha mania de trabalhar depois da hora, porque depois da hora era a hora que a gente tinha tempo para fazer um relatório, para adiantar um pagamento para outro dia, né, para conversar, para fazer nossa programação de trabalho para o dia seguinte. Então, a minha diretoria sempre trabalhou até depois da hora. O expediente era 5 horas, a gente ficava lá até 7 horas da noite. Sempre trabalhei fora de hora, sempre trabalhei, mesmo fazendo faculdade, sábado e domingo eu estava lá no Serão. De dormir na aula, eu dormia na aula e tinha uma professora que dizia, a Giovana está dormindo. Ela dizia, deixa a Giovana dormir, que a Giovana trabalha muito. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade e vinha para o centro, ia para o MAP e ia sábado para o E fiz 1 ano de estágio direto, porque estava com estágio já no Boca. E não me interessava, as pessoas de braço cruzado, batendo papo, né? São prioridades. E reclamando, né? Chegava às vezes da rua, reclamando, um cafezinho, um ar-condicionado, cadeira estufada, a pessoa chegava e dizia, que calor, eu não aguento, quero cortar meus pulsos. Eu dizia assim, gente, eu não aguento com as besteiras que se fala nessa divisão. Entendeu? Então, a pessoa está engajada na vida, vendo que a vida pode ser difícil para a gente, mas é mais difícil para outras pessoas. Todos nós temos pessoas no nosso entorno que têm mais dificuldade do que nós, tanto financeira, como de relacionamento, como de atenção, como de socorro, de ajuda, entendeu? Então, uma pessoa que vive fechadinho dentro do seu mundinho, né, só pensando nela, a pessoa não está contribuindo. E a vida, né? A vida vai continuar progredindo apesar desses atrasados, e ela vai atropelar. Quem estiver parado, não quiser caminhar junto, ela vai atropelar, né? Aí que vem o sofrimento, aí é que vem determinadas coisas, e o sofrimento, nem todo sofrimento, nem toda dor é castigo. Castigo no sentido pejorativo que a gente não costuma usar, né? Às vezes você não está sofrendo porque você está pagando alguma coisa grave que você fez no passado. Às vezes é um sofrimento que você pegou, você mesmo pediu, teve condições de pedir, para você zerar, né, uma dívida que você tem. Então, você pede um sofrimento, a gente pede. Às vezes, a gente pede uma coisa e os irmãos que trabalham no processo de encarnação, muitas das vezes ele diz, não, isso aí você não tem condição ainda de fazer. No nosso lar, o nosso lar não é um mundo superior, o nosso lar é um nívelzinho acima do planeta Terra, ainda é um plano inferior. Tem aqueles instrutores, o Clarence, o Alexandre, o Rúbio, e mais outros, que agora não me lembro o nome, são todos instrutores que estão em trabalhos, se compromete de trabalho. A Narcisa, que trabalhava naquele departamento, né, que recebia os desencarnados, Narcisa estava com compromisso de trabalhar 10 anos naquele departamento, que era o departamento que pegava toda a carga ruim que vem do planeta Terra, né? Das toxinas, das coisas, porque a gente não precisa nem morrer para apodrecer. Tem doente que você não consegue entrar no quarto dele. Aí um cidadão chega para uma pessoa e diz assim, mostra a carta, sabe com quem você está falando?
né? Então, a gente tem que pedir, né, a Deus que mude o pensamento, que mude o coração de uma pessoa que faz uma coisa dessa, que humilha uma pessoa mais humilde, que acha superior. Ele pode apodrecer em vida, ele pode ter uma doença e apodrecer em vida. As pessoas não poderem entrar no quarto dele. A gente não precisa morrer para apodrecer. Então, a gente tem que ter consciência dessas coisas, que é para a gente cortar o nosso egoísmo, cortar a nossa vaidade, a nossa prepotência, na medida, né, das nossas posses, na medida daquilo que a gente vai conhecendo, vai tentar aplicar, porque quando a gente fala, a gente lê essas mensagens maravilhosas do... O André Luiz, ele é mais rigoroso nas mensagens dele. O Emmanuel é bem mais light, mas o André Luiz é muito rigoroso nas mensagens dele, é muito incisivo, né? Então, a gente precisa saber que eu perdi o fio da meada do que eu ia falar. Esqueci, deu branco. Vamos com calma, não tem problema, né? Porque o nosso horário está avançando e aí a espiritualidade meio que te dá uma chacoalhada, né? O Manuel está dizendo que foi uma bela mensagem e agradece as tuas reflexões. Elas realmente ajudam muito, né, a gente a entender as tuas reflexões. Reflexão. Entendeu? Ajuda. As reflexões não são minhas, né? As reflexões são leituras que a gente faz, que a gente interpreta, né? A gente acrescenta alguma coisa, muda alguma coisa, pula alguns parágrafos, faz um acréscimo daquilo que a gente, na hora que vai escrevendo, vai lembrando de outras coisas, na hora que a gente fala também, a gente vai lembrando de outras coisas. É uma pena, porque quando você fala com um tempo mais espaçoso, mais esticado, né, você se permite fazer algumas divagações, aprofundar determinadas coisas que você fala, né, e não dá tempo. Mas a gente vai arrumar mais tempo para você, Giovana. Você é a nossa campeã de audiência, e por conta de você ser a nossa campeã de audiência, a gente vai arrumar mais tempo. Olha, teu nariz vai crescer, hein? Não vai não, porque isso é sério, a gente vai. A Isabel está dizendo que, como sempre, mensagens abençoadoras da querida Giovana. A minha querida também... Miriam está por aí? Tá. Não sei. Miriam também. Tá, né? E a mesma Isabel manda beijocas para a Giovana. Obrigado, Isabel. E o Emílio... A Isabel é da onde, sabe? A Isabel Cristina Marzola, ela é uma moça que hoje em dia ela só vem a sua live. Entendeu? Antigamente ela era uma pessoa muito cordada, muito gente boa com a casa. Então ela vinha na live de segunda, na live de quarta, na live de sexta. Agora o negócio dela é contigo. Ela só vem na tua live, ela só comenta na tua live, enfim, ela é tua fã. Entendeu? O que eu ia dizer, agora me lembrei. O que eu ia dizer, essas coisas que a gente fala, né? Que a gente fala e a primeira a ouvir sou eu, né? Porque a boca está aqui, o ouvido está bem aqui. Essas são alertas para nós refletirmos diariamente, constantemente, permanentemente sobre essas coisas. A gente olha esse livro aqui, que eu trouxe, os livros já não são mais assim, os livros agora são maiores, né? Eu não gosto, eu gosto esse tamanho de livro, muito prático, é para você carregar na bolsa. Os livros muito grandes são muito ruins para você carregar. Então, são livros, coisas que a gente vem lendo através da vida, e a gente vê fácil, de fato, não é fácil, não. Mas aí a gente vai dizer o que o nosso irmão Renato falava, às vezes, aqui nas esclarecimentos para os irmãos sofredores. Não é fácil, não é, mas não é impossível. Né? Então, é uma coisa que, por isso, que a gente tem que todo dia fazer reflexão sobre como foi o nosso dia, o que a gente fez, né? Fazer igual os escoteiros. O escoteiro tem um compromisso de todo dia praticar uma boa ação. Verdade. Porque uma boa ação que ele praticou já
alivia qualquer ação negativa que ele tenha praticado. É o crédito, o débito, né? Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho fazia isso, porque é mais fácil. Se a gente deixar para fazer por semana, por mês ou por ano, é muito difícil. Então, a gente faz todo dia aquela reflexão, olha o alerta, amanhã eu tenho que dar um sorriso de orelha a orelha para o porteiro, porque ontem eu saí meio azeda, acordei com o pé esquerdo e fui muito grosseira com... Aí você dá aquele sorriso, né, para o porteiro, dá um bom dia para o motorista, e a gente, assim, aos pouquinhos, a gente vai se melhorando. Daqui um pouquinho, a gente está uma pessoa mais, entendeu? Mais serena, mais tranquila. E isso é benéfico, não é para o outro, não, é benéfico para nós, porque a nossa caminhada se torna mais tranquila. Tem sofrimento, tem tristeza, tem preocupações, a gente se preocupa com a gente se preocupa com os amigos, a gente se preocupa com este Brasil, a gente se preocupa com esse mundo, né? A gente se preocupa com essas coisas todas. A Isabel Cristina deixa uma mensagem muito similar à do nosso irmão Luiz Carlos, então eu vou pular da Isabel, que eu já mostrei, e vou ler a do Luiz Carlos, porque senão também o nosso tempo não dá. Os imigrantes, por exemplo, os italianos, tiveram uma vida melhor do que os escravos que aqui estavam trabalhando. Mas os italianos sofreram muito. E ainda aí os japoneses também sofreram muito. Todo imigrante, todo estrangeiro que veio para o Brasil na época do descobrimento sofreu muito. Nós temos o Brasil tem essa carga negativa do sofrimento, do tratamento que nós demos, porque os imigrantes vieram substituir a força da mão escrava, né? Os italianos foram para a fazenda de café, né? A Aline Maciel diz: eu estou amando estar com vocês. Muita luz nos ensinamentos. Aí, obrigado, Aline. Aí a Isabel, humildade e compaixão. A Janaína deixa uma boa noite para todos. Tá. Você perguntou de onde a Isabel é? Ela botou aqui o endereço dela completo para quem quiser ir lá na casa dela e ir lá para... Ela disse que vai distribuir o uísque sexta-feira, porque o mundo está faltando uísque. Aí ela falou para você que mora em Bom Sucesso, né? Ela mora em Bom Sucesso? Mora e está dizendo aqui que vai me bater, Giovana. Você deixa? Não. Está dizendo que vai me bater, logo eu que sou tão bonzinho. Não, você não. Não pode, né? O Emílio está te deixando um abraço. Outro, bem apertado, bem afetuoso, coração. Isso. Aí a Isabel está dizendo que assiste as lives depois. Aí você deixou a bola quicando, o Luiz Carlos volta. Só que os imigrantes recebiam dinheiro pelo serviço prestado, os escravos não. Bom, antes da Giovana falar qualquer coisa, Luiz, a gente precisa entender que tudo isso faz parte do desenvolvimento do planeta. Então, se eu entendo que é cada um segundo a sua obra, eu não posso voltar lá atrás para julgar sem colocar uma pitada de amor. Se a gente pega a história de como os escravos vieram para o Brasil, a gente vai chegar numa história sórdida, numa história complicada. Se a gente entende que precisa tirar os escravos e botar alguém, então vão se trazer os imigrantes para poder responder. Ora, se eu sou dono de escravos, se eu tenho aquele serviço, entre aspas, de graça, eu me recuso a pagar aquele serviço para quem um dia já me foi de graça. Então, eu aceito pagar os italianos, os europeus como um todo, os orientais, só que eles trazem para a gente aquele que mostrou a carteira e disse, sabe quem está falando, ele não sabe no futuro, ele vai vir na condição de subalterno. Exatamente. Para aprender, né, que não existe todos são filhos, e Deus não faz distinção entre seus filhos. E tem uma passagem muito interessante, isso está inclusive em literatura, está registrado em literatura, que estavam Divaldo e Chico lado a lado, ao fim de uma sessão mediúnica,
esperando as pessoas virem cumprimentá-los. E aí um virou para o outro, eu não sei quem é quem, virou para o outro e falou assim, engraçado, você está vendo essa fila? Ele falou, estou vendo. Só tem rei, só tem rainha e só tem nobres. Chico, Divaldo, não tem um escravo nessa fila, não tem uma plebe nessa fila. E aí, o que respondeu, olhou e falou, claro, meu amigo, esses já estão em mundos superiores. Porque passar por tudo isso, com certeza, há de te elevar. Então, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de paixão, compaixão e amor por essa história do mundo, né? Mas E ele está... Só um minuto, Giovana, por favor, porque ele está insistindo aqui, dizendo que os escravos não pediram para vir para o Brasil. Luiz, eu vou repetir mais uma vez, para você, meu irmão. Se eu olhar a coisa só do ponto de vista histórico, deixa eu endireitar aqui a câmera, se eu olhar a coisa só pelo ponto de vista histórico, muita coisa vai ficar sem explicação. Mas se eu olhar pela luz do Espiritismo, muita coisa vai ser explicada. Aí a gente vai entender. E não, os escravos... vamos continuar não concordando. Exatamente, mas a gente tem que sempre expressar a nossa discordância disso, né? Então, a gente precisa, ao invés da gente ir a ferro e fogo, a gente precisa ir com um pouco mais de calma. Até porque, se eu estudo história, eu vou descobrir também que, de alguma forma, pensando só do ponto de vista material, os escravos possibilitavam, de alguma forma, vir para a escravidão. Né? Se eu vou para o ponto de vista espiritual, estamos a caminho, estamos crescendo, estamos evoluindo, então passar por aquilo vai me auxiliar. Né? Então, só para deixar um pouco claro aí, deixa eu voltar aqui para o meu esconderijo. E até porque a gente Jesus considera a vaidade, o egoísmo, o preconceito, né? A fome de poder, tudo isso são considerados como doenças da alma. Exatamente. São doenças, os gigantes da alma. O Mirei Lopes fala sobre isso, né? Os gigantes da alma. A ira, a gula, são doenças que o espírito traz e que é preciso curar. E só o que cura isso é o amor. Isso. Giovana, nosso horário esticou. Estourou? Estourou. Vamos então para casa? A nosso encerramento. A Isabel está botando aqui uma mensagem. Creio que os primeiros imigrantes foram bem explorados, salvados. Mas então, Isabel, a gente uma hora vai puxar uma live sobre isso. E vocês vão ficar impressionados, muito, muito, muito impressionados, quando se trouxer a visão dessa questão de escravidão segundo o Espiritismo. A gente vai ver ali reencarnações assim nobilíssimas e vai ver reencarnações extremamente difíceis e histórias de pessoas que você olha e diz, eu não acredito que aquele escravozinho ali é o fulano das couves, que lá atrás fez tanta coisa e lá na frente vai fazer tantas outras coisas. Mas precisa passar por aquilo. Precisa. Mas isso vai ficar para uma outra live, porque senão nosso horário vai ficar muito, muito estourado. E hoje é a live da Giovana. Eu não tenho que estar aqui falando nada, não. Giovana, por favor. Não, senhor. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz,
amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas hoje eu não falo nada.